Bom, em primeiro lugar, queria deixar registrado o agradecimento pelo convite feito por esta casa, pelo acolhimento, pela receptividade, pelo carinho, pela prática dos bons valores que aprendemos a estudar na nossa doutrina. Que possamos sempre colocar na prática também, fora da casa espírita. Quando a gente entra na casa espírita para a oportunidade de estudos, aprendizados, conhecimentos, isso se torna uma responsabilidade muito grande. Por quê? Aquele que erra e que desconhece, ele tem assim a desculpa de falar, eu não sabia. Mas e quando a gente conhece? Quando a gente compreende todos esses valores, todas essas lições que a cada vinda na casa espírita nos é revelada, se torna uma responsabilidade. A gente compreender, assimilar e, principalmente, praticar. É muito importante, tá? Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui e que possamos aprender um pouquinho mais juntos, né? Vamos conhecer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. E o tema que nos foi proposto para o estudo de hoje é provas científicas da reencarnação. Espiritismo, ele é filosofia, religião e ciência. Então, vamos observar a parte científica. Vale a pena fazer uma ressalva que quando a gente fala dessa parte científica, o que ocorre? Às vezes a ciência se desenvolve, fica anos-luz avançando, mas esses conhecimentos, essa tecnologia, esses desenvolvimentos, né? É como um carro super potente, um carro de Fórmula 1, o carro mais moderno que exista, mas ele, seja o carro de Fórmula 1, seja o carro luxuoso, seja o carro popular, seja o Fusquinha 66, eles têm algo em comum. Só vão funcionar se tiver gasolina, combustível. E aonde a gente adquire esse combustível, esses valores? Na casa espírita. Aprendendo com as lições de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. É uma comparação muito válida. A gente precisa do combustível. Não adianta ter toda essa tecnologia e o combustível está aqui nesses valores, nesses conhecimentos e na prática dos valores morais ensinados por Jesus. A prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da paciência, da tolerância, da paz, da alegria e por aí vai. Ok? Então, provas científicas da reencarnação. Antes de falar sobre essas provas científicas, é importante nós compreendermos o conceito de memória, porque a gente já fala logo, né? Eu não tenho nenhuma lembrança de uma vida passada, não tenho nada a ver com uma vida passada. Vamos compreender esse processo. Nós temos 3 tipos de memória. A primeira é a memória cronológica. Ela vai funcionando de acordo com o passar do tempo. Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação ao que eu fiz ontem. Eu me lembro melhor do que eu fiz ontem em relação ao que eu fiz anteontem.
eu me lembro melhor do que eu fiz anteontem em relação à semana passada, e eu me lembro melhor da semana passada em relação ao mês passado, ao ano passado, e por aí vai. Ok? Eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo. Porém, essa memória, ela é uma memória de curta duração. Se perguntarmos, hoje que dia é? Dia 19? 19, né? 19 de novembro de 2017. Se eu perguntar a vocês, vocês se lembram aonde vocês estavam, o que vocês estavam fazendo no dia 19 de novembro de 2016, provavelmente a maioria não vai se lembrar. A não ser que tenha sido uma data especial, um aniversário, um evento, alguma coisa nesse sentido. Ok? Então, essa é a memória cronológica. Tem curta duração. Nós temos uma outra memória, que é a memória emocional. Essa memória é a memória que marca. Eu perguntei para vocês, 19 de novembro de 2016, tem só um ano, e a maioria não se lembrou. Mas eu vou perguntar para vocês, por exemplo, 11 de novembro de 2001, faz 16 anos, na parte da manhã, quando nós vimos no noticiário o ataque das Torres Gêmeas, vocês lembram? Vocês lembram? Como é que vocês lembram? Faz 16 anos e não lembram um negócio de um ano. Mas que coisa, vocês lembram? E lembram com riqueza de detalhes, não é isso? O dia da morte do Ayrton Senna, os que são jovens há mais tempo, a chegada do homem na Lua, e por aí vai. O pessoal que gosta do futebol, o dia que o Brasil tomou aquela chinelada da Alemanha, e por aí vai. Memória emocional. Ela fica. Seja uma memória no emocional coletivo, eu aqui citei exemplos do emocional coletivo, pode ser também do emocional individual. A data do casamento, um dia que se formou, o dia do primeiro emprego, do primeiro carro, do nascimento do filho, algum evento marcante na vida da pessoa. Memória emocional. É por isso, inclusive, que nós, quando conversamos com pessoas muito idosas, elas não se lembram do que comeram no café da manhã, mas contam para você um evento que aconteceu em 1956 com uma riqueza de detalhes extraordinária. E conta e lembra, não, eu estava vestindo uma roupa desse jeito, não sei o quê, mas o que você comeu ainda agora, 10 minutos? Não lembro. Não lembro. É a memória emocional, e ali a gente está falando da memória cronológica. E nós trazemos isso, essa memória, essa bagagem de vidas passadas. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas vamos só registrar isso aí um pouquinho. O outro tipo de memória que nós temos é a memória de conexão. O que vem a ser a memória de conexão? Nós estamos aqui neste momento reunidos e de repente toca uma música que nos lembra um evento da nossa infância, a música que você dançou no casamento, ou na festa de 15 anos, ou qualquer coisa desse tipo. Você está aqui, tocou aquela música, um pedacinho, você viaja no tempo. Às vezes pode ser uma música, às vezes pode ser um cheiro, um perfume. E esse perfume me lembra fulano. Às vezes pode ser uma foto, uma paisagem, pode ser um filme. Nós temos essa memória de conexão. Não tem hora para chegar. Ela simplesmente aparece. Você ouve aquilo, você se lembra de alguém. Você se lembra de algum lugar, de alguma situação, de algum fato. Ok? Trabalhando nessa parte, em cima disso, eu vou falar um pouquinho sobre psicoterapia
reencarnacionista. Eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, ok? E essa psicoterapia reencarnacionista, ela lida com as situações de memórias de vidas passadas, fundamentadas no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, o capítulo 2, especificamente, tá? E fala também sobre a pergunta 399 do Livro dos Espíritos, sobre esquecimento do passado. Então, no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz estava com o Dr. Barcelos no plano espiritual, num trabalho de ajuda, num trabalho de auxílio, tá? E ali, o Dr. Barcelos, ele fala o seguinte: em 1946, precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínio falíveis do homem. Faltam às teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas. O que vem a ser personalidade congênita? Bom, quando uma pessoa desencarna, ela vira santo? Não vira santo. A gente aqui costuma santificar várias pessoas, mas ela não vira santo. Ela continua sendo a mesma pessoa que é. Talvez no plano espiritual, passe a ter uma nova percepção da realidade, dos conceitos que ela guardou enquanto encarnada. Mas ela, basicamente, em termos de características, de personalidade, de caráter, ela muda muito pouco, porque o nosso processo de evolução é um processo lento. Então, se quando nós desencarnamos, continuamos os mesmos, quando reencarnamos, a gente também continua o mesmo da vida passada. As nossas características. E por que reencarnamos? Justamente para darmos continuidade ao nosso processo de desenvolvimento moral e evolução espiritual. Corrigirmos as nossas imperfeições e aperfeiçoarmos as nossas virtudes. Ok? E na psicoterapia reencarnacionista, a gente observa muitos casos. Existe a regressão terapêutica, mas esta regressão, ela é totalmente diferente da regressão que nós conhecemos por aí, a famosa TVP, com a hipnose e tudo mais. Eu não vou aqui falar sobre a TVP ou sobre a hipnose, tem os seus conceitos, tem o seu valor, mas eu vou falar dentro da parte da doutrina espírita. Sérgio, todo mundo fala que você lembrar do passado não é legal, está no Livro dos Espíritos, e eu vou dizer a vocês que eu concordo plenamente. Na pergunta 399, diz assim, mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência e lhe podem ser reveladas. Estas revelações, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem com um fim útil e nunca para satisfazer a vã curiosidade.
eu quero lembrar do meu passado, eu tenho problema com o meu marido, sabe? Ele é muito chato, eu devo ter jogado pedra na cruz, ele é muito chato. Não, me mostra, o que que eu fiz, o que que eu aprontei? Para isso? Não vai funcionar a regressão. Olha, eu tenho certeza, eu gosto de me arrumar e tal, né? Aquela vaidade. Eu fui um rei ou eu fui uma rainha. Vamos lá fazer a regressão para ver isso? Não vai ser útil, não vai adiantar, né? Razões fúteis. E essa lembrança, ela também tem uma complicação, porque de repente eu chego aqui com uma missão de resgate, de desenvolvimento, com alguém que de repente vem como meu irmão. Então, nós estamos nesse resgate, trabalhando os valores de amor, de confiança, todos esses valores morais. E aí eu faço uma regressão e eu lembro que meu irmão foi meu inimigo, que ele me matou numa outra vez. Como é que eu vou tratar ele agora, hein? Toda a proposta de resgate que eu tinha com ele ficou comprometida, porque houve uma regressão que não tinha um propósito fundamental, um propósito que seria, né, com um fim útil para aquela pessoa. Na psicoterapia reencarnacionista, o que ocorre? A regressão, quem conduz a regressão não é o terapeuta. Ela não tem hipnose. A TVP tem a hipnose. Quem comanda é o terapeuta. Psicoterapia reencarnacionista. A pessoa vai, deita, ouve uma musiquinha para expandir o campo áurico, e quem conduz aquela regressão é o mentor espiritual daquela pessoa, que vai mostrar para ela fatos, situações que são importantes para ela trabalhar no seu processo de reforma íntima, no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de evolução. Por quê? Porque muitas vezes, aliás, todos nós, de alguma forma, carregamos na nossa memória emocional, numa memória que muitas vezes está no inconsciente, fatos ou situações de vidas passadas. Por isso, André Luiz fala que faltam as teorias de Sigmund Freud, o conceito de reencarnação. A psicologia ainda não trabalha a parte da reencarnação. É uma ciência extremamente importante, extremamente útil, ajuda demais, mas não trabalha os conceitos de reencarnação. Freud, ele tinha, né, acho que muitas pessoas já ouviram falar do complexo de Édipo e complexo de Electra, que é o filho competir com o pai pelo amor da mãe, ou a filha competir com a mãe pelo amor do pai. E Freud tinha esse sentimento pela mãe. E por isso ele foi desenvolvendo e foi trabalhando e colocou que era no inconsciente, aquelas justificativas todas que eu acho que a maioria sabe. Por quê? Mas ele não levava em conta a reencarnação. Mensagens de Freud desencarnado, ele relata, olha, faltou a parte de reencarnação. Por quê? Esse amor que eu tinha pela minha mãe, isso em mensagens psicografadas, não tem nada a ver com essa parte do complexo, mas tem a ver porque numa vida anterior, eu, Freud e minha mãe, né? Freud, né? Não é eu, Sérgio, com o dele não, pelo amor de Deus, tá? Me deixa fora disso. Freud e a mãe dele tinham sido amantes. Era um casal, formavam um casal. Então, quando reencarnou, ela como mãe, ele como filho, ele continuou com aquele sentimento do emocional. Um outro ponto importante na regressão é, sendo conduzido pelos mentores espirituais, eles sempre finalizam a regressão
naquilo que se chama de ponto ótimo. O que vem a ser ponto ótimo? Vocês imaginem o filme Nosso Lar. Acho que a maioria viu o filme Nosso Lar. Eu não vou nem falar de ler o livro, mas de ter visto o filme. Imagine que o André Luiz estivesse numa regressão. E aí, a regressão encerra na hora que ele está no umbral, naquele sufoco, naquele sofrimento. Como é que ele ia retornar dessa regressão, hein? Ele ia retornar assim, ó, se tremendo todo aflito. Não é verdade? Ele ia voltar, nossa, pior do que na hora de começar. Como isso é feito? Pelo mentor espiritual. Mentor espiritual não é um espírito superior? Ele vai conduzi-lo para um ponto ótimo. Seria o final do filme Nosso Lar. Ele na colônia espiritual, mostrando todas as dificuldades, tudo isso. Mas ele na colônia espiritual, sendo bem recebido, recebendo energias de luz, de paz, de amor. Ele termina ali. Por que que existe esse ponto ótimo numa regressão conduzida pelos mentores? Porque a nossa sintonia, ela fica conectada exatamente com o nosso emocional no término daquela regressão. Eu vou botar um exemplo do nosso dia a dia. Se nós formos ao cinema para assistir uma comédia, quando acabar aquela comédia, a gente sai do cinema animado, mais risonho. Mas se a gente vai ver um filme de terror, quando acaba, a gente sai do cinema meio... E se você vê um filme de ação, você sai do cinema mais agitado. E se você assiste um romance, o coração fica mole, né? A gente namora um pouquinho mais, né? E tudo. Não acontece isso? O nosso emocional, esbarrei aqui, desculpa. O nosso emocional, ele fica exatamente no momento que termina a regressão. Por isso se chega àquele ponto ótimo. Eu vou falar de alguns casos de psicoterapia, depois eu vou falar de outros casos utilizando esse livro aqui, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Então eu vou contar um caso, principalmente síndromes, casos de depressão. Por quê? A depressão muitas vezes pode ser alguma coisa da nossa memória emocional. Então, o que ocorre? Uma pessoa que esteja com uma claustrofobia, o medo de lugares fechados, tá? Isso já aconteceu com uma paciente minha. Sérgio, eu tenho um problema sério, eu não posso ficar em lugar fechado. Já adulta, mãe de 2 filhas, eu, em hipótese alguma, durmo em lugar escuro, tem que ter uma luz, tem que ter alguma coisa. Eu me sinto em lugar fechado, eu me sinto sufocada, eu começo a colocar a mão na garganta, né, sentindo isso. Legal. Ela foi fazendo a terapia, foi fazendo a psicoterapia, trabalhando reforma íntima, trabalhando todos esses aspectos. Vale lembrar que a psicoterapia basicamente é uma terapia de reforma íntima, para a gente reavaliar nossos valores, nossos sentimentos, nossas ações e também a desconexão com fatos ou situações do passado. O psicólogo, ele chega para você e fala assim: conte a sua infância, conte a sua adolescência. Ele vai buscar a situação traumática na infância ou na adolescência da pessoa, às vezes na fase adulta. Quando o fator traumático aconteceu na infância ou na adolescência, o trabalho do psicólogo ele é 100%, ele consegue curar aquele trauma. Mas pergunto a vocês, e se o fator traumático, se o evento traumático tiver acontecido antes dessa existência, como é que vai ser? Vai ser identificado? Não vai. O máximo que vai conseguir se fazer é ajudar aquela pessoa a administrar aquela situação. Curar de fato não vai conseguir.
Então, como eu estava falando dessa pessoa com esse medo, né? Ela numa regressão, foi mostrado a ela desencarnando. Desencarnou, morreu, foi enterrada, mas ela não tinha morrido de fato, foi enterrada viva. Estava no caixão. Se percebeu ali, começou a ficar sem ar, começou a se mexer, o caixão é bem apertadinho, é bem espremido, não conseguia fazer muita coisa, o máximo era botar a mão na garganta, sufocada, e ela, aí sim, de fato, morreu, de fato desencarnou. Já pensou se a regressão acaba nesse ponto? Ela ia voltar pior do que antes, né? Então, ela continuou se visualizando assim. Morreu, mas o seu espírito continuava preso ao corpo. Ela acreditava que ainda estava ali, que ela estava presa ao corpo. Passou mais ou menos uns 20 anos, até que um familiar desencarnou e foi enterrado junto. Esse familiar, o espírito, se desprendeu e olhou. Ô mulher, o que você está fazendo aí? Vamos embora. Não, é que eu estou aqui, que eu morri. Aqui morreu o quê? Vamos embora. Levanta daí, vamos lá pro plano espiritual. E foi. Chegando no plano espiritual, ela recebeu auxílio, recebeu amparo, aquilo que a gente assiste, que a gente já conhece bastante, quem estuda principalmente. Vou falar no filme Nosso Lar, como o André Luiz, quando chegou no Nosso Lar, e aí foi amparado, foi hospitalizado e tudo, recebeu boas energias e ficou tudo bem. Ao terminar essa regressão, a gente comentando, né, na sessão seguinte, para analisar a regressão, ela me fala assim: Sérgio, eu vou te falar duas coisas. A primeira é que eu nunca disse para ninguém isso, até porque senão iam me chamar de doida. Mas se dependesse de mim, eu esbarrei de novo, eu tenho que me policiar. Se dependesse de mim, eu botaria num testamento que quando eu morresse, eu só queria ser enterrada depois de uma semana e, se possível, num caixão de vidro. Ela carregava esse sentimento. Depois ela contou que uma semana depois, né, aí já na semana seguinte, quando ela veio para a terapia, ela falou: Sérgio, eu fiz aqui algo que é pequeno aos seus olhos, aos olhos das pessoas em geral, mas para mim isso é um rasgo de ousadia. Eu, pela primeira vez, dormi no escuro. Apaguei as luzes. E incentivei minhas filhas a dormirem no escuro também. Olha a parte da conexão. Olha a parte da memória emocional, que ela compreendeu que ela não precisa ter medo de ficar no escuro ou de lugares fechados. Aquilo é uma memória emocional que ela tem por ela ter desencarnado e ter sido enterrada viva. Curou a claustrofobia dela. Vamos ver outros casos aqui? Um outro ponto, né? Peraí. Cadê? É importante essa ressalva aqui, que bom que eu olhei. A pessoa que já faz um tratamento, a gente orienta: mas eu já estou no psicólogo, eu já estou no psiquiatra. Continue. Nunca abandone o tratamento que você está. Você pode fazer uma psicoterapia reencarnacionista, você deve ir à casa espírita, porque quando a pessoa carrega esse sentimento, ela estava com o sentimento da claustrofobia. O medo é uma vibração positiva ou uma vibração inferior? É uma vibração inferior. Se eu estou numa vibração inferior, eu estou numa sintonia baixa, que fica compatível com a ação de espíritos superiores ou inferiores? Espíritos inferiores. E aí entra a obsessão. Dr. Bezerra diz que a depressão, o mal do século, 1/4 da população teve ou vai ter depressão, e Dr. Bezerra nos diz
que a depressão, ela caminha de mãos dadas com a obsessão. Exatamente por isso. Se eu estou vibrando sentimentos de amor, de fé, de esperança, de alegria, eu vibro numa sintonia mais alta, compatível com espíritos superiores. Se eu vibro numa sintonia inferior, medo, angústia, desânimo e por aí vai, entra a obsessão. Vai ficar obsediada o tempo todo. E se não fizer um tratamento na casa espírita, vai ficar mais difícil. Ele pode até conseguir, mas vai... É igual a gente fala, né? Vai doer um pouquinho mais. Vai doer um pouquinho mais. Nessa hora, é fundamental o papel da casa espírita. E as pessoas que procuram a casa espírita também compreenderem que não é a questão de ir numa casa espírita para fazer uma desobsessão. Isso pouco vai ajudar. Ela fazer o tratamento espiritual. E por que no tratamento tem que assistir às palestras? Porque são palestras que nos transmitem valores morais, valores que elevam o nosso pensamento, que nos conduz à prática do bem, do amor, da caridade, da tolerância, da paciência, e por aí vai. Isso faz eu modificar a minha forma de agir, subo o meu padrão vibratório, fica incompatível com a ação dos obsessores. Aquele que vai na casa espírita, faz uma desobsessão e vai embora, sabe o que ele vai dizer? Ele vai falar assim: eu fui na casa espírita, fiz uma desobsessão e não adiantou nada. Nada, 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 nada. Eu vou dizer para vocês, adiantou sim. Sabe para quem? Para o obsessor. Aquele obsessor que foi orientado na desobsessão, ele foi orientado, ele foi esclarecido, ele compreendeu, ele seguiu para o plano espiritual, para seguir o seu caminho. Para o obsessor foi maravilhoso. A caridade foi feita. Mas para o encarnado, por que não foi? O obsessor foi embora, legal. Mas ele continua pensando, vibrando e agindo da mesma forma. O que vai acontecer? Vai atrair um outro obsessor igualzinho ao que estava antes. Só vai mudar o CPF do obsessor. Só muda isso, o CPF do obsessor. Ele vai continuar. Por isso é importante, né, na casa espírita, o atendimento fraterno, o esclarecimento disso tudo, para ele dar sequência ao tratamento espiritual. Então, por isso eu digo aqui, está com um psiquiatra, está com um psicólogo, continua. Quer fazer psicoterapia? Faça e sempre vá à casa espírita para o tratamento. Dê sequência ao tratamento. É o conjunto da obra. É igual um carro. Se eu tiver um carro com a lataria maravilhosa, mas a parte mecânica está ruim, o carro não vai andar. Se eu tiver um carro com a lataria maravilhosa, a parte mecânica maravilhosa, mas a parte elétrica está ruim, o carro não vai andar. É o conjunto da obra. Vou citar mais um caso aqui. Eu vou só fazer um pedido. Eu não olhei a hora que eu comecei. Que horas que eu tenho que terminar? 8h30. Tem mais 20 minutos. Então eu vou apressar aqui um pouquinho. Eu vou contar um caso. Eu contei ontem no estudo de ontem, né? Que foi numa outra casa. Um caso assim que mostra muito bem o que vem a ser a parte da memória emocional, a parte da memória de conexão. Uma senhora em São Paulo, ela começou a apresentar o seguinte problema. De 15 anos para cá, ela tinha um sentimento de que ela podia ter acabado de tomar banho. Tá limpinha, cheirosinha, maravilhosa. Ela falava assim: eu tô com um cheiro horrível. Eu tô com um cheiro insuportável. E as pessoas chegavam e falavam: que isso, mulher? Você acabou de sair do banho. Você tá perfumada, tá cheirosa. Não, eu tô com um cheiro horroroso. Muito ruim. E as pessoas diziam para ela, né? Não, você tá doida. Não, que isso? Isso foi se agravando, foi piorando. Ela foi fazer diversos tratamentos. Já estava tomando aqueles remédios de tarja preta, aqueles psicotrópicos, né? E só piorou.
Aí ela chegou num estado que ela falava assim, quando alguém abria uma janela ou uma porta, onde ela estivesse, ela dava um berro. E vocês ainda estão falando mal do meu cheiro. Aí que a família falou, surtou de vez. Surtou de vez. Não tem como. 15 anos nessa situação. Buscou uma psicoterapia reencarnacionista. Numa regressão foi mostrada a ela uma vida onde ela tinha tido uma doença de pele, a lepra. E a lepra, antigamente, o que a pessoa tinha que fazer? Ficar em quarentena, ficar isolada. Ficava isolada. O único contato com os familiares era na hora que alguém ia levar o alimento. Gente, naquela época não existia, olha que coisa maravilhosa, ventilador. Ar-condicionado? Não existia ventilador. Não existia ar-condicionado. Você imagina uma pessoa com a doença de pele, trancada num quarto, 24 horas por dia, o único contato é quando alguém vai levar o alimento. Abriu a porta, a pessoa... Ai, hoje o cheiro tá brabo, hein? Meu Deus, já saía lá comentando. Aí ela chega e fala, quando ela ouvia barulho de porta ou de janela, por isso a gente falou do conceito de memória de conexão, conectava ela com aquela vida. E agora o mais interessante, ela, nessa regressão, ela reconheceu um parente daquela vida que ela conhecia nessa. Não era ninguém muito especial, não, era apenas um vizinho que morava no prédio dela. Vizinho de encontrar no elevador e falar, oi, tudo bem? Nada de especial. Reconheceu. Depois, ao se fazer a análise da regressão e tudo, né, e desse reconhecimento, o colega terapeuta perguntou para ela assim, vem cá, esse vizinho mora no seu prédio há quantos anos? Há 15 anos. E há quantos anos você está apresentando esse sintoma? Há 15 anos. Olha a memória de conexão. De alguma forma, não me pergunte como, ela ao visualizar aquele parente de uma vida passada, num outro corpo, né? Estava reencarnado num outro corpo. O lado do inconsciente, como vocês preferirem, fez uma conexão. E ela ficou presa ali naquela situação, durante 15 anos. Não foi fazer a desobsessão, o quadro dela só piorou. Não foi buscar ajuda na casa espírita, o quadro dela só piorou. E sem essa parte da memória, isso complicou. Mas eu acho que vocês vão querer muito que eu fale sobre as provas, né? Você está falando de prova, essas situações são situações com as pessoas encarnadas, né? Vamos ver um pouquinho com as pessoas desencarnadas. Então, deixa eu achar aqui, na minha papelada, nós temos algumas perguntas que fazem, né, sobre reencarnação, que é a seguinte: a gente reencarna pelo motivo, por 3 razões, principalmente. A lei do desejo, a lei da possibilidade e a lei da necessidade. Reencarnamos porque precisamos evoluir, precisamos avançar, precisamos nos desenvolver. Mas aí vai chegar um ou outro que vai falar assim, eu tenho livre-arbítrio. Vocês falam que existe o livre-arbítrio. Ok. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu não quero reencarnar. Pronto. Mas este livre-arbítrio, ele também segue as leis de desejo, de possibilidade e de necessidade. Igual quando a gente vai a um mercado. Eu estou em casa e o meu desejo é ir ao mercado. Eu quero comprar um alimento, sei lá, eu quero comprar um champanhe. Legal. A necessidade não é tão grande assim. Mas a possibilidade, ele só tem 10 reais, vai ter que comprar uma cidra, daquela que vai só abrir no Natal, no Réveillon e pronto. Vai ter que equilibrar a lei do desejo, necessidade e possibilidade. A minha sogra tem uns 2 anos que ela quebrou a perna. A lei do desejo, que ela fosse ser atendida num hospital top de linha, ó, por favor, né? Sogrinha é gente boa. A lei da necessidade, ela precisava operar a perna, precisava fazer a cirurgia. A possibilidade
teve que ser no hospital público. A possibilidade era essa. Então, às vezes, ele quer reencarnar quando eu vou ao mercado. Eu não quero ir ao mercado. Ok. A minha possibilidade, eu tenho bastante comida na despensa. Então, eu vou comendo. Chega uma hora que ficou vazia a despensa. Ele querendo ou não, desejando ou não ir ao mercado, se ele não for ao mercado, ele vai morrer de fome. A despensa está vazia, como é que ele vai fazer? Então, muitas vezes a gente reencarna dentro da lei de necessidade. Eu preciso reencarnar para evoluir, independente de eu estar querendo ou não. Na maioria das vezes a gente deseja sim, e vai trabalhar o nosso progresso, vai trabalhar a nossa evolução. Bom, aqui ele comenta umas perguntas que são feitas, né? É possível diminuir o número de reencarnações? Como posso fazer isso? Vai depender do nosso esforço, do nosso progresso, da nossa evolução. Igual um aluno que está na escola. Quanto mais eu estudar, melhor eu vou aprender, eu vou ser aprovado e vou sair daquela escola mais cedo. Se eu não quiser nada, não estudar nada, eu vou repetir, eu vou ficar um tempão. Outra pergunta que é feita: quantas vezes nós reencarnamos? Quantas vezes? Segundo, agora eu não me lembro ao certo, se foi André Luiz, se foi Ramati, se foi Emmanuel, agora eu não me lembro, é muita leitura, mas um desses três, com certeza foi um desses três, nos diz que para estarmos aqui onde estamos, nós já reencarnamos aproximadamente 2.500 vezes. André Luiz, 2.500 vezes. E olha que a gente não é lá grande coisa ainda, hein? Estamos ainda no mundo de provas e expiações, para a gente chegar nisso. Então, veja, é um processo lento, mas a gente vai subindo um degrau de cada vez. Outra pergunta: há reencarnações apenas na Terra? Claro que não. Há inúmeros lugares, inúmeros planetas onde se pode reencarnar. Mas quem disse isso? Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas. Algumas pessoas falam, né, que criticam o Espiritismo e tudo mais. Ah, não, eu não acredito em nada disso e tal. Vamos falar do nosso Chico Xavier. Primeiro livro dele, foi da mãe dele, né? Cartas de uma Morta, Maria João de Deus. Se você pegar esse livro, Maria João de Deus fala sobre a vida, o clima e a atmosfera em Marte, em Júpiter, em Saturno. Isso lá para os anos 20, né, 30. E hoje, através da tecnologia da NASA, eles foram para Marte e falaram: é assim, assim, assim. Anunciaram, né, como tem uma grande novidade: Marte é assim, assim, assim. O Chico já sabia disso há um tempão, está lá no livro, em 1920, 1930. Júpiter, idem. Saturno, idem. Falando sobre a vida nesses lugares, tá? Então, sobre a parte de reencarnação, as evidências de reencarnação, nós temos aqui um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, um trabalho feito com um canadense chamado Ian Stevenson. Vamos falar então agora dessa parte. Ian Stevenson, nascido em 1918, no Canadá, e a universidade dele começou a patrocinar uma pesquisa. Ele catalogou cerca de 2.500 casos, e quem deu continuidade ao trabalho dele foi Brian Weiss, que catalogou cerca de 1.500 casos. Pessoas que tinham filhos, e vocês imaginem o seu filho com 3 anos de idade, você chegar para ele: oi filhinho, vamos brincar com um chocalhinho aqui, com um brinquedinho? E aí o filho chega, né, e fala assim: por que você está me chamando de filho? Eu sou adulto, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho trabalho e tal. Você imagina, com 3 anos de idade, falando isso. Mas não ficava só nisso, não. Essas crianças afirmavam convictamente que tinha uma família que morava em determinado lugar e de madrugada fugiam de casa. Mal sabendo andar, a criança toda com fralda caindo, saindo de casa. E os pais indo atrás, que nem louco, né? Que isso, você está fazendo o quê? Você está indo para onde? Eu estou indo para minha casa. Ah, meu Deus do céu. Aí chamavam a equipe do Ian Stevenson, que ia analisar, que ia averiguar. Um livrinho aqui
Ian Stevenson, Reencarnação, 20 casos. Vale a pena conferir esse livrinho aqui. Vale a pena. Esse é um livro dos anos 60 e foi reeditado. Onde ele conta casos, aí eu vou ler alguns, principalmente na Índia, né? O caso de Prakash, um menino. Em abril de 1950, um menino de 10 anos chamado Nirmal morreu numa cidade chamada Kozhikalan. Em 1951, nasceu em Shakta um menino chamado Prakash. Com 4 anos de idade, o menino começou a ter o hábito de sair de casa de madrugada e correr pela rua. Quando parava, o menino dizia que pertencia à cidade de Kozhikalan e que seu nome era Nirmal e ele queria ir para casa. Fez isso 5 vezes seguidas. 5 madrugadas que o pai arrancou os cabelos indo atrás dele que estava fugindo de casa, dizendo que morava num outro lugar, imaginem só, né? Então o tio levou ele até essa cidade. Chegando lá, o garoto reconheceu o pai, a irmã, e chorou de alegria quando viu Tara, que era a sua irmã da vida anterior, mais velha, e era a que tinha mais afinidade com ele. Ele achou o endereço. Ninguém precisou dizer aonde que ficava. Agora, uma coisa engraçada, ele não reconheceu a casa. Ah, Sérgio, te peguei! Não reconheceu a casa. Sabe por que não reconheceu? Porque depois da morte dele, na encarnação passada, a família tinha reformado a casa. Ele não reconheceu. Como é que pode essa explicação? Conhecia as lojas do local. As lojas que ele não conhecia foram lojas que tinham inaugurado depois do desencarne dele. Eu vou falar mais alguns casos aqui. Agora, por que então tem essa lembrança e eu aqui não me lembro? Eu não me lembro. Por que tem essa gente que lembra e eu aqui não me lembro? O que tem em comum, e esse trabalho foi feito cientificamente, Ian Stevenson não tem nada a ver com o espiritismo, acho que ele nem conhece, foi feito cientificamente, encontrando todos os argumentos a favor e todos os argumentos contra, mas tem um ponto em comum. Nesses casos, com essas crianças, todas elas foram crianças que passaram um período intervidas, que nós no espiritismo chamamos de erraticidade, entre uma vida e outra, foi um período inferior a 9 anos. Se é um período inferior a 9 anos, qual é a memória que ainda está trabalhando? É a memória cronológica. Por que nós não nos lembramos? Porque provavelmente nós ficamos no período intervidas um tempo maior do que 9 anos, o que é mais comum pelos próprios relatos que nós vemos pela espiritualidade. Esses casos que nasceram nesse período mais curto ainda traz essa memória. E quando essas crianças chegavam aos 12 anos de idade, aos 15 anos de idade, elas já não lembravam mais nada. Quase nada. Era sempre acontecendo nessa idade de 3, 4 anos, 6, 7. Ok? Vou contar mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Em 1954, na cidade de Bengala Ocidental, Sukla, uma menina com 1 ano de idade, ela brincava com um pedaço de madeira, ou então um travesseiro, e chamava esse travesseiro de Minu. E aí os parentes perguntaram quem era Minu, ela falava, minha filha. Até aí tudo bem, uma criança pegar uma boneca e chamar, e criar um nome e falar que é filha, né? Não tem nada demais. Nos 3 anos seguintes, ela sempre falava de Minu, e falava sobre seu marido, e falava sobre a sua família, que moravam perto de Calcutá. E ela falava, meu nome não é Sukla não, meu nome é Mana, o nome da vida passada. Começou a querer ir lá. Falava que se ninguém levasse ela iria sozinha. E disse que ia até a casa do sogro dela. Olha que situação. Chegou lá então, 1959, os parentes levaram. Ela reconheceu corretamente os nomes de todas as pessoas de lá e os objetos da casa. Reconheceu a máquina de costura que era usada pela falecida Mana, né? Ela na outra vida, os parentes falaram, e essa era a máquina que ela costurava. Todos confirmaram que ela tinha trabalhado naquela máquina. Se emocionou quando viu a Minu, que ela tinha um extremo carinho, já era uma criança já maiorzinha, né? Em Calcutá,
enquanto o seu marido da vida passada não tinha chegado em casa, ela estava lá, né? Então o marido da vida passada ainda não tinha chegado. Ela virou para o pessoal da casa e falou assim: olha, prepara aí lagostins e bule. Era um prato regional que era o prato predileto do marido daquela vida passada, que ela ainda não tinha nem visto. Ela chegou lá e lembrou: ó, prepara essa comida ali. Prepara aí um bife com batata frita, né? Que lembrava que era a comida que o marido gostava mais. Vamos lá, aí continua, né? Quando ele terminou de comer, então eles chegaram, o marido chegou, todo mundo foi fazer a refeição. Quando o marido terminou de comer, sabe o que essa menina fez? Ela pegou o prato do marido e começou a comer os restos. A gente não come e fica um restinho de comida? Ela começou a comer os restos da comida. Sabe por que ela fez isso? Porque naquele local era um hábito, uma tradição. Quando o marido acabava de comer, a esposa comia os restos que estavam no prato. E aí a criancinha lá de 3 anos foi fazer isso. De 3, 4 anos. Ninguém falou para ela que tinha esse hábito, que tinha essa cultura. Aí já é memória de conexão com memória emocional, já indo no automático. Acontecendo tudo isso, né? Então, são vários casos que acontecem. Tem um caso, tudo nesse livro. Tem outros livros também. Ravi Shankar lembrou que foi assassinado na vida anterior. Um crime que ele não tinha sido descoberto. Chegou, reencarnou, o caso tinha sido dado como encerrado, ele falou: olha só, fui enterrado nesse lugar, foi o fulano de tal que me matou e que aconteceu isso. Aí eles foram investigar e tinha acontecido. Agora vamos falar um pouquinho da nossa doutrina espírita, quando a gente estuda sobre perispírito. Ele foi assassinado com um corte. E ao reencarnar, a criança tinha uma marca de nascença exatamente no local onde tinha sido assassinada. Isso a gente fala, é uma agressão ao corpo espiritual, ao perispírito. E aí, como esse estudo ele está sendo mostrado, né, pela internet, para vários canais, a gente fala um pouquinho sobre o suicídio. A pessoa vai se suicidar achando que está acabando com a sua vida. Não está. Está agredindo a si mesma. Ela vai se mutilar ao ponto do corpo físico não aguentar, mas o corpo espiritual vai sofrer todas aquelas dores. Em casos de regressão de espíritos, de pessoas que se suicidaram, é contado isso. Em casos de psicografias, que nós aqui na Casa Espírita estudamos demais, é contado tudo isso. É como se a pessoa fosse se machucar a um ponto de não viver mais, mas ela continua viva. É como se a pessoa fosse se jogar do 10º andar, que aí ela vai morrer e não morre, ela não vai sofrer muito mais. Ela morrendo ou não morrendo, fisicamente, ela agrediu o seu corpo espiritual. E a prova está aí, quando teve a marca de nascença ao reencarnar. São casos assim que a gente vai observando e fica de queixo caído. Deixa eu ver aqui mais um para a gente finalizar. Já estou vendo que a gente já está aqui no horário. Um caso de Parnad, um menino nascido em 1944, em Utah, que aos 2 anos e meio, ele falava para a mãe dele que ela não precisava cozinhar, porque a esposa dele, lá em Morabad, ela sabia cozinhar muito bem. Que isso, não precisa cozinhar não, vamos lá em casa, minha esposa cozinha, ela prepara aqui, olha, é maravilhosa, ela é boa em fazer aí uns pratos maravilhosos. E aí a família ficava, né, não é possível. Ele falava que o nome dele era Parmanand e que tinha morrido em 1943, repara, nasceu em 44, morreu em 43, apenas 1 ano nessa erraticidade. Falou que morreu depois de comer coalhada e morreu numa banheira. Aí quando foi a equipe investigar, realmente tinha morrido por razões gastrointestinais e ele realmente comia muita coalhada. E aí essa criança reencarnada relutava em comer coalhada, mesmo adorando coalhada. Então,
tinha isso, né? Quando ofereciam para ele gostava, mas ele já não sabia se comia ou não. Olha a memória emocional aí. Ele adorava aquilo, né? Mas ele já ficava, não, isso aqui já me deu algum problema. Já me complicou. Aí tem mais. Entre os 3 e 4 anos de idade, ele falava que tinha uma loja de refrescos e biscoitos. E ele tinha isso com os irmãos, e que ele era rico. Aí o pessoal resolveu levar, né? Então vamos levar ele para lá. Ele está falando demais, não é possível isso. Vamos lá para resolver logo essa história. Foi levando para lá. Aí era com um cocheiro, e o cocheiro foi orientado a seguir as orientações do garoto, mas sempre discutir com ele. Não vou à direita não, eu vou para a esquerda. Não é aqui não, é para lá. Não, esse caminho não existe. E o garoto falava, não é, vá por aqui, vá por ali, faça esse caminho. Aí ele ia fazendo. Chegou até o lugar então. Ele foi firme, né? Chegou lá, fizeram ainda um teste. Ele reconheceu a casa e tudo mais. Depois ele chegou na loja dele. Lembra que ele tinha a lojinha lá dos refrescos e dos biscoitos? Então chegaram na loja lá, a máquina de fazer o refresco, eles tiraram uma pecinha da máquina. E falaram assim, ó, não tem refresco não, a máquina está quebrada. Ele falou, você deixa de ser besta, que está quebrado não, é só aqui, ó, é um parafuso aqui, ó, me dá a chave aqui. Botou a chave ali no parafuso e pronto, corrigiu. Um garoto de quantos anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. É por isso que quando a gente assiste, né, recentemente no Fantástico, mostrou um garoto que com 4 anos joga xadrez. Acho que o pessoal deve ter visto. E ele desafiou o Kasparov, campeão mundial. O Kasparov ganhou, mas suou para ganhar do garoto. A gente vê vários casos de crianças que com 2, 3 anos tocam piano, que é uma maravilha. É porque é a bagagem de vidas passadas. É a bagagem daquele passado que ela traz, né? E aí, o que fez o garoto jogar xadrez? O que fez o outro jogar piano? Primeiro, a memória emocional, porque são ações, o tocar piano, o jogar xadrez, é quando a pessoa gosta de fazer aquilo, não é verdade? Mexe com o emocional, memória emocional. E o que fez ele lembrar daquilo que jogava xadrez? Na reportagem do Fantástico, o pai falou que ele, quando tinha 2 anos, viu o pai dele num tabuleiro de xadrez jogando, e aí ele falou, esse jogo aqui, eu já ouvi falar desse jogo. E o pai falou, o nome desse jogo é xadrez. E aí o pai começava a jogar, né, mexendo ali, o cavalo vai andar para cá. Ele, não mexe com o cavalo não, mexe com o bispo, pro outro lado ali que vai ser melhor. Aí a pessoa ficava, como é que é? Como é que acontecia? Né? Então, são vários casos. E um que aí vocês têm a oportunidade de, pela internet, pesquisar, eu não sei se aqui o pessoal conhece, ou se na biblioteca, na livraria tem, é um filme chamado Minha Vida Noutra Vida. Tem? Então, ela conta, o filme conta a história de uma americana que se lembrava de uma vida na Irlanda, e ela desenhava na infância os mapas da Irlanda e tudo mais. O objetivo dela é que ela tinha sido mãe, desencarnou e ela queria unir os filhos, tá? É um filme maravilhoso, com aquela atriz Jane Seymour, do filme Em Algum Lugar no Passado. Eu não vou contar mais detalhes do filme não, para não tirar o suspense, mas é um filme que vale a pena ver, como ela foi trabalhando essas lembranças, essas memórias e esse desenvolvimento. É sensacional. Agora, tem uma parte que o filme não conta e o livro não conta. A união dela para poder encontrar os filhos, ela teve o apoio da Rede BBC de Londres, que no livro dela tem fotos dela, mais nova, com os seus filhos mais velhos. Uma coisa estranha, né? Uma pessoa de 50 anos tirando foto com os filhos de 80 anos. Uma coisa meio inusitada, mas tem lá a foto. E a Rede BBC de Londres foi investigar isso e propôs a eles um questionário. Muitas perguntas que você jamais poderia combinar com a pessoa.
Às vezes, eu posso combinar, né? Se eu, de repente, tem eu e minha esposa, eu vou combinar assim, eu durmo do lado direito da cama e você do lado esquerdo, né? É fácil combinar isso, mas perguntas do tipo, qual era o jeitinho que a sua mãe enfiava a linha na agulha ao costurar? Não dá para combinar isso, né? É meio complicado você combinar isso e lembrar disso, né? O índice de acerto foi de 92% das respostas do filho mais velho e da mãe reencarnada mais nova. Então, basta a gente investigar dentro de um senso crítico, de um senso lógico. Se alguém conseguir encontrar uma outra forma de justificar todos esses casos sem levar em consideração a reencarnação, olha, ainda não está no tempo daquela pessoa dar o braço a torcer. Porém, acreditando ou não acreditando, é igual à lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Não acredito. Mas se eu acreditando ou não, eu largar esse giz, o que vai acontecer? Mesmo que eu acredite, mesmo que eu não acredite. Vai chegar aquele cara que é cético, que não acredita, tanto ele largar, não acredito na gravidade, e cai. Não acredito na gravidade, e cai. Por isso, 2.500 encarnações, porque a gente tem muita coisa para aprender que a gente leva tempo, leva anos, tá ok? Só para a gente finalizar, eu vou contar aqui um caso, uma historinha, não tem muito a ver com isso, com essa parte de reencarnação não, mas eu vou contar a vocês sobre um menino que ele era universitário, um jovem universitário, e aí o professor desafiou os alunos com a seguinte pergunta. Ele falou assim, Deus criou tudo o que existe? E aí o aluno respondeu, sim, ele fez tudo o que existe. Aí o professor falou assim, criou tudo mesmo? Sim, claro, criou tudo mesmo. Aí o professor falou, bom, então se Deus criou tudo, então ele fez o mal, porque o mal existe. E partindo desse preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mal. Deus criou o mal, se tem mal, Deus é mal. Ok, né? O jovem ficou quieto, o professor ficou todo orgulhoso, todo vaidoso, né? Quebrei com ele, olha só, quebrei com ele. Mas aí um outro aluno se levantou e falou assim, professor, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, claro, meu filho, pode fazer. Ele já estava todo lá em cima, né? Aí o jovem virou e falou assim, professor, o frio existe? Aí ele falou, mas é claro que existe. Que pergunta é essa? É claro que existe o frio. Você nunca sentiu frio na sua vida? Aí o jovem falou, professor, o frio não existe. O que existe nas leis da física é calor. A ausência de calor, ela é chamada de frio, mas frio não existe. O que existe é calor. Ah, tá. Ele fala, né, quando um objeto é suscetível de transmitir energia, o calor, se não transmite muita energia, é tudo envolvido com calor. Fizeram uma outra, aí o garoto fez uma outra pergunta, professor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Escuridão existe? Ele falou, como não? É claro que existe, é só apagar a luz. Só apagar a luz, vai ficar tudo escuro. Ele falou, não, professor, escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. Um lugar que tem pouca luz, vocês chamam de escuro. Não é isso? E aí, é uma definição, escuridão é apenas uma definição que o homem desenvolveu para descrever quando não tem luz presente. E aí ele perguntou, professor, o mal existe? E ele falou, mas é claro que existe. Você não vê tanta maldade por aí? Assassinatos, crimes, estupros e tudo mais? E aí o garoto falou, professor, de novo, o mal não existe. O que existe é a ausência de bondade. O que existe é a bondade. Nós aqui reencarnamos e estudamos no livro dos Espíritos com uma semente, uma essência divina para a prática do bem, para a prática dos bons valores, dos bons conhecimentos, das boas ações.
Aliás, as nossas doenças em geral ocorrem quando não estamos manifestando e desenvolvendo essas sementes, estamos indo contra a nossa natureza, que é a do bem. Então, o mal também não existe, o que existe é a ausência do bem, que vai chegar um momento que todos nós acordaremos, despertaremos para isso e iremos nos desenvolver. Mas, ele explicou isso, acabou, né? Então Deus existe sim, Ele quer o bem. E aí o diretor perguntou para ele, né? O diretor estava junto e falou assim: meu filho, olha, qual é o seu nome? O garoto se levantou e falou: meu nome é Albert Einstein, senhor. Então, está aí uma lição vinda de um cientista. Quero agradecer essa oportunidade, desse momento com cada um de vocês, tá bom? Deixa eu falar aqui um pouquinho. A gente faz um trabalho na Rádio Espiritismo, tem os panfletos aí, você na internet, radioespiritismo.com.br. Tem também o meu WhatsApp, já que esse estudo está sendo gravado, alguém quiser conversar, tirar dúvidas, enfim, né? Eu não falo de psicoterapia apenas não, doutrina espírita, conhecimentos, a gente transmitir essas mensagens para as pessoas, o incentivo ao evangelho no lar, que é importantíssimo, às vezes as pessoas têm dúvidas, tá? Tem o meu WhatsApp aqui, então, com a direção da casa, tem os panfletinhos ali, e só para ficar registrado, ele é 21 99 247 5631. 21 99 247 5631. Mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho, pela receptividade, por ter deixado eu passar um pouco mais de tempo também, tá bom? Muita luz, muita paz a todos. Obrigado.